Estamos de volta. O assunto de hoje é cobrança e inadimplência. Você que perdeu o primeiro bloco, assista porque tem muitas respostas esclarecedoras para vocês. Bom, doutor, no primeiro bloco eu deixei uma pergunta, coloquei o senhor contra a parede. Eu sei que existem alguns advogados que têm opiniões diversas sobre esse assunto, que é, a partir do momento que essa pessoa que está devendo o condomínio fez um acordo, assinou um acordo, ele não é mais inadimplente ou ele ainda é inadimplente? Bom, realmente é muito debatido isso, né? Tem várias correntes e várias pessoas, inclusive advogados, se posicionando com relação a isso aí. Eu penso que eu sou muito legalista, né? Vou pelo Código Civil. Sim. A partir do momento em que você renegociou ou negociou a tua dívida, você fez uma novação. Se você fez aquela novação, então você passa a ser apto a participar, você passa a estar adimplente então com aquele condomínio. Perfeito. Haja visto até os chamados refins que tem que o Estado propõe nas prefeituras, na União, nos municípios, Perfeito. Que a partir do momento que você faz a renegociação de uma determinada dívida, você passa a ter o status de adimplente. Perfeito. Essa postura que você toma no condomínio? Sim, só que no caso a gente tem alguns, né, inadimplentes, moradores, proprietários que fazem um acordo e logo em seguida pedem a CND. Sim. Né? Que é a certidão negativa de débitos daquela unidade. Só que aí a CND, propriamente dita, ela não é negativa, né? Porque ele está em acordo, ele deve as cotas condominiais. Então a gente, junto com o departamento Perfeito. Jurídico do condomínio, Muito a bem gente citado. faz a CND, ela negativa com os efeitos positivos. Sim, ela perfeito. não está negativa nesse momento, mas ela tem uma dívida que está em acordo. É uma medida interessante. Muito bem, Medida muito bem muito citado, interessante. né? Porque Muito existe interessante. oportunismo, né, doutor? Sim, sem Sim. dúvida. Isso E tem gente que faz o acordo só para votar na Assembleia Sim, do sim. seguinte. E Mas o- aí a gente faz a CND ou negativa até mesmo para com efeito vender a positivo. unidade, né? Que os Sim. cartórios de Sim. registro de imóveis exige isso aí. Muito bem colocado e já colocado e já solucionado o possível problema. Sim. Muito obrigado. Doutor, protesto. Quando pode protestar, quando deve protestar o condômino inadimplente? Bom, com o advento do novo Código de Processo Civil, a taxa do condomínio ela passou a ter o status de um título executivo. A princípio, todo título executivo, a qualquer momento do seu vencimento, do inadimplemento, ele está passível de ser protestado. Porém, em condomínio, isto é uma posição minha, eu acho que o síndico tem que ter um pouquinho de cautela, porque este título em condomínio, a taxa do condomínio, ele tem alguns documentos que você tem que juntar para fazer o título, porque o título ele tem que ser líquido, certo e exigível. Ele tem que estar junto com a convenção, com a previsão orçamentária detalhada da sua unidade, inclusive com a ata da Assembleia, o qual ratificou aquele valor daquela taxa do condomínio. Então, isso forma-se o instrumento, certo? Porém, eu vejo que o novo Código de Processo Civil, hoje, inclusive, até um instrumento muito mais ágil, mais rápido. Eu deixaria na mão do departamento jurídico para que o advogado entrasse, tomasse as medidas judiciais cabíveis e, posteriormente, poderia requerer ao juízo, que isso a lei faculta, a negativação do nome daquele condômino inadimplente e até mesmo o protesto, via judicial. O senhor já falou que poderia ser feito de imediato, mas o senhor indica a partir de quanto tempo esse protesto? A partir do momento em que está vencido, ele pode ser protestado. Mas o senhor indica que seja de imediato feito o protesto ou que tenha Não, eu penso também que em condomínios, pela forma, sempre é bom partir para algum acordo amigável, Dá um nem tempo para sempre, tentar. sem dúvida, tem que ter essa sensatez. Mas, analisando o título puramente simples, Sim, ele está poderia. apto. Porém, em condomínio, há que se ter cautela, um bom gestor vai fazer uma boa gestão daquela cobrança amigável, né, e Perfeito. tentar receber. Nos condomínios que você faz a gestão, como que normalmente é feito o procedimento? Quanto tempo para protestar esse inadimplente? Na verdade, o período amigável, né, são de 60 dias.
Eu tenho um condomínio que eu administro que está votado, inclusive ratificado na ata, né? Que a gente pode fazer o protesto ali de 3 dias. Isso, desculpa te interromper, isso é super importante que você citou agora. Levar para uma assembleia para decisão. Sim, você tem que levar, você tem que estar registrado na ata, na assembleia, a decisão coletiva, né? Mesmo porque na convenção não prevê, e no regulamento interno também não está previsto isso foi posterior. Sim. Então tem que estar ratificado isso em ata de assembleia. Eu vou só fazer um parênteses, existe gente que defende que nem precisaria estar, mas por medida de segurança, eu acho que levar isso para uma assembleia é o caminho mais adequado. Eu penso que de cautela é interessante o gestor, o síndico tomar essa prevenção, até porque por força do Código Civil, o síndico tem a obrigação de imediatamente cobrar o devedor. Sim. Mas essa cautela de participar em assembleia é muito salutar até para a segurança do síndico. Você falou de um outro condomínio, te interrompi, eu acho que tem um outro condomínio que a gente não tem isso votado em assembleia, e eu acho que o gestor ele tem que pensar muito no perfil do condomínio, né? Porque a taxa do condomínio vence normalmente todo dia 10 do mês. Mas nesse outro condomínio a gente tem assim, grande parte dos condôminos pagam até o dia 30 do próprio mês. Sim. E mesmo no mês seguinte, logo no início do mês seguinte, já estão quitando a cota do mês anterior. Então a gente tem aí de um mês para o outro, na virada do mês, a gente tem uma média aí de 7% de inadimplência. E daí já cai depois numa inadimplência de 2%, 1,8% da inadimplência padrão. Então a gente vê que a questão é de um mês para o outro, às vezes, o desencaixe financeiro da pessoa que fica inadimplente. Para não deixar sem resposta, na sua opinião, quanto tempo é ideal para entrar com protesto? Eu esperaria os 30 dias, no mínimo os 30 dias. Doutor, uma coisa que é também bem discutível, e cada estado ou município tem uma discussão a respeito disso, que é o desconto pontualidade, né? Que vamos para explicar para quem está nos assistindo, o condomínio vence, por exemplo, dia 10 e custa R$1.000, e quem pagar antes do dia 10 vai ter um desconto de 20%, vai pagar R$800, por exemplo. Isso pode estar previsto em lei ou é uma forma de disfarçar uma multa que não pode ser mais aplicada? Bom, a inadimplência é o mal que assola os condomínios, né? Essa forma jurídica vem sofrendo dentro das correntes, alguns ataques de uma determinada corrente e outra que acha salutar para aquele condomínio que vai ter os seus recursos em dias. Porém, há uma outra corrente falando que nós podemos estar até criando um monstro jurídico, porque não existe esta forma jurídica no mundo jurídico, de você antecipar, até porque pela própria característica da taxa de condomínio, ela vem de uma previsão orçamentária, ela vem de um cálculo, né? Então, e a lei é clara de 2%, né? Sim. Como você vai antecipar quem vai pagar aquela parte que vai faltar na previsão orçamentária? E aquele valor? Então, já teve pessoas, até eu estudando sobre esse tema, falando que isso se trata de uma agiotagem ao inverso, né, que poderia cair na lei de usura. Enfim, não tem um entendimento pacífico ainda com relação a essa matéria. Eu não tenho, propriamente dito, uma posição bem formada a este assunto. A minha parte é mais o Código Civil. Há a possibilidade no Código Civil, se você tem um passivo ali, de você ceder através de um termo de cessão, que ela pode ser de forma gratuita, que os condomínios obviamente não vão fazer isso, ou de forma onerosa. Essa é a forma legal. O senhor está entrando na questão agora dessas empresas que compram a dívida, né? Sim. Deixa eu só finalizar o assunto, então, acho que o entendimento do senhor, pelo que eu vejo e da maioria, é que caso você coloque, por exemplo, 20% de desconto, você está disfarçando, e a gente vê isso na discussão, né? Já que mudou a lei e agora é 2%, vamos fazer esse desconto pontualidade e vamos por 20%, que vai ser a multa vai ser de 20%. Então é uma forma de disfarçar, acho que isso é a posição da maioria. Eu sei que meus amigos e síndicos de Brasília praticam muito isso, existe uma jurisprudência a respeito, mas a gente está falando aqui em termos nacionais, né? Sim. A maioria do Brasil entende-se que isso seria uma forma de disfarçar. Agora,
Entrando na compra da dívida, é uma discussão muito forte, isso tinha muito no sul do país e agora está tomando o Brasil como um todo. Qual o posicionamento do senhor sobre compra à dívida? Queria que o senhor explicasse como funciona e o posicionamento do senhor. Pelo Código Civil é possível sim a compra da dívida, através de um termo de cessão de direito. Essa dívida, como eu disse há pouco, ela pode ser vendida de forma onerosa ou gratuita. No caso, seria na forma onerosa. Aí é onde a pessoa jurídica ou a pessoa que está comprando a dívida ia se subrogar nos direitos creditórios daquele condomínio. Síndica, Fabiana, conhece essa prática? Já viu a respeito? Não, a gente começou a ouvir bastante a respeito disso, inclusive de empresas fazendo a propaganda de que compra a dívida do condomínio. Mas tem que verificar realmente a legalidade, saber se está ratificado em assembleia, se a maioria dos proprietários vão aceitar a prática dentro do condomínio ou não, porque eu acho que nesse ponto, como é um tema bem polêmico, isso teria que ser levado realmente para a assembleia, a maioria dos proprietários. Doutor, para quem está nos assistindo, uma empresa compra a dívida, garante a arrecadação ordinária daquele condomínio, né? E faz a cobrança em cima dos inadimplentes. Seria mais ou menos isso, de uma forma leiga, explicando o que é a compra da dívida, ou o senhor explicaria de uma maneira diferente? Bom, a compra, segundo o análise do que nos conta o Código Civil, é da subrogação dos direitos, através de um termo de cessão, onde aquela empresa, então, ela seria a autora, seria onde ela se subrogava nos direitos para, através da via judicial, requerer aquele crédito que está na mão do inadimplente. A forma jurídica que tem é essa. E aí eu lhe pergunto, para finalizar o assunto e mais uma vez colocar, o senhor veio de tão longe, eu colocando o senhor contra a parede diversas vezes. Vamos lá. A empresa está garantindo a arrecadação e aquele condômino está devendo. Ele é um inadimplente ou não é porque está garantido a dívida comprada por essa empresa? Bom, a meu ver, a partir do momento que houve uma subrogação e o condomínio então recebeu de um terceiro aquele crédito, o condômino com o condomínio está adimplente. Ele resgata então logo os seus direitos perante o condomínio. Importante citar, você que está em casa, que isso é uma posição polêmica, existe muitas opiniões diversas e ainda não há um entendimento comum e até é importante que algumas, talvez a OAB se pronunciasse sobre o assunto, né? Porque existe às vezes dentro de advogados, juízes que entendem de maneira diferentes, mas é importante, a opinião do senhor muito rica e talvez é isso que deixa a insegurança ainda de um caso como o seu, de pode, não pode, como que vai ser feito, como que não vai ser feito. Ainda os síndicos... O condomínio em si, depois ele vai sofrer um outro processo desse morador que foi cobrado, né, por outras vias. Então tem que ter muita cautela nesse sentido, realmente. Eu vejo a questão do condômino adimplente. Aquele que, da forma contumaz, ele paga, ele é adimplente. Está pagando em dia. O devedor contumaz, ele está onerando este condômino. Este condômino, amanhã depois, ele pode até requerer os direitos dele, porque amanhã depois ele foi onerado, ele pagou em dias e aquele condômino inadimplente levou o condomínio a vender aquele crédito ou transferir aquele crédito de forma onerosa, com deságio, com prejuízo para o condomínio. Isso tudo são debates do direito condominial que nós temos que discutir amplamente isso aí. Doutor, última pergunta. Dívida de condomínio, prescreve? Prescreve. No código anterior, essa prescrição caía pelas linhas gerais, até 10 anos, que também ele não era um título executivo. Já com o novo código de processo civil, ele passou então a prescrição dele ser quinquenal, 5 anos. Perfeito. Antes dos agradecimentos finais, eu vou chamar um quadro que chama-se Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que sem conhecimentos jurídicos ou sem uma assessoria jurídica toma
ações para diminuir a inadimplência. Obviamente que o objetivo seu como gestor tem que ser inadimplência no menor estatística possível, que seja zero, mas você tem que ser cauteloso. Uma ação que não seja permitido por lei pode trazer problemas para você e para o condomínio. Então, antes de uma ação que você queira tomar, consulte uma boa assessoria jurídica. E aí não tenha nenhum tipo de problema. Doutor, muito obrigado pela visita, participação muito rica e outras vezes estará aqui no programa com a gente. Foi uma honra. Síndica, muito boa a sua participação, muito rica, trouxe assuntos importantíssimos pela segunda vez e com certeza virá novamente o programa. Muito obrigado. Muito obrigada. E você que está em casa, não perca, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas do segmento condominial para você. Se inscreva no nosso canal www.pontetv.com.br e fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.